Nesse vídeo vamos ver como encontrar os melhores investimentos de renda fixa. Vou te mostrar aqui alguns sites que eu utilizo para fazer essa busca, para encontrar os melhores CDBs, LCIs e LCAs de bancos, de entidades financeiras, para a gente ter uma rentabilidade até superior à dos títulos públicos. Então bora lá pro vídeo e vamos encontrar esses melhores investimentos de renda fixa. Me chamo Tomás Xavier, estou aqui para simplificar o mercado financeiro, para te ajudar a ser um investidor melhor. E já me deixa aqui nos comentários quantos por cento você tem em renda fixa e quantos por cento você tem em renda variável. Me mostra aqui um pouco da sua carteira para eu entender um pouco mais do seu perfil. Então bora lá, mas antes, bem rapidinho, só vamos entender aqui qual é o cenário econômico que nós estamos vivendo hoje. Nós saímos de uma taxa Selic de 2% e nós chegamos aqui em praticamente 14%. Mas na última reunião do Copom, a taxa Selic ela foi mantida em 13,75%. Isso passa um sinal para o mercado de que agora em diante nós chegamos no fim dessa alta do ciclo de juros e possivelmente daqui para frente essa taxa vai começar a baixar e nós estaremos entrando no novo ciclo de baixa dos juros. Isso vai favorecer muito a bolsa de valores e a renda fixa ela vai acabar se tornando menos atrativa. Mas a gente ainda pode aproveitar excelentes oportunidades na renda fixa, aonde nós pegamos ainda esses valores bem altos, essas rentabilidades bem superiores, aonde a taxa Selic está ali praticamente em 14%. Então bora lá, vamos dar uma olhadinha aqui nos títulos públicos e também na renda fixa privada, onde nós temos ótimos CDBs, LCIs e LCAs, inclusive pagando mais do que os títulos públicos. E beleza, para encontrar esses melhores investimentos de renda fixa na parte de títulos privados, nós temos aqui o site que é o yubi.com.br e aqui logo na entrada nós temos aqui um filtro para a gente colocar, que é aqui a parte de renda fixa. Ele vai pedir então quanto que a gente quer investir. Eu vou colocar aqui então esses 5 mil reais que ele dá como exemplo e um prazo para resgatar esse dinheiro. Vou colocar aqui então 1 ano e fazendo a busca ele vai trazer aqui para nós então uma lista com os principais CDBs, LCIs, LCAs e outros produtos de renda fixa do mercado da data que você estiver fazendo essa pesquisa. Então hoje ele está mostrando para mim esses indicadores, esses investimentos para eu fazer, mas quando você fizer a sua busca você vai ter ali resultados diferentes. Então depende do dia, mas é interessante ver essa classificação que ele traz, onde essa borda amarela indica que são LCAs. LCAs são letra do crédito do agronegócio. Quando a gente aplica nesse tipo de investimento, nós estamos emprestando nosso dinheiro aqui para o banco, que é o ABC, que é quem está emitindo esse crédito, essa LCA, mas esse dinheiro ele será destinado lá na outra ponta pro agronegócio. Então, como uma maneira de incentivar esse tipo de investimento, esse tipo de empréstimo pro agronegócio, o governo ele libera uma isenção do imposto de renda sobre esse tipo de investimento. Outro setor que também é beneficiado por essa isenção é o setor imobiliário. Então, da mesma maneira que nós temos LCAs, nós temos LCIs, que seria letra de crédito imobiliário. No caso aqui então das LCAs e das LCIs, elas são isentas do imposto de renda. E lembrando também que elas são protegidas pelo FGC. Aqui a gente pode ver que tem um FGC do ladinho que indica que ela tem essa proteção. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo que está ali para proteger nós investidores. Então eu estou emprestando meu dinheiro, no caso aqui, pro ABC, ou na segunda opção aqui o BTG Pactual, e caso dê algum problema com esses bancos e ele não venha devolver esse dinheiro, entra em ação o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, para devolver esse dinheiro para mim. Então o FGC ele protege nós até um valor de 250 mil reais investidos por banco, por entidade financeira, ou seja, eu posso ter no máximo 250 mil aqui no ABC, 250 mil aqui no BTG e 250 mil em outros bancos, chegando num total de proteção por CPF de 1 milhão de reais. Então o FGC está ali para isso, para trazer essa tranquilidade para nós, para a gente investir sem esse medo de caso o banco venha ter algum problema, o banco venha quebrar. Então aqui nós temos uma lista, as 3 primeiras opções aqui são LCAs, aqui embaixo a gente vê que tem um CDB, lembrando que a diferença maior aqui de uma LCA para um CDB é a parte de isenção do imposto de renda. Então os CDBs eles têm aquela taxação do imposto sobre o nosso lucro, que pode chegar até 22%. É uma tabela regressiva do imposto de renda e passando um certo tempo a gente diminui essa taxa então até 15%. A gente paga aqui no mínimo 15% e no máximo ali uns 22% de imposto de renda. E vamos dar uma olhada então aqui na primeira opção. É uma LCA que vai pagar para nós o IPCA mais uma taxa. Aqui o IPCA é um dos índices que medem a inflação, então ele estaria pagando a inflação mais 6,44%. Mas lembrando que são isentos do imposto de renda. Então ele mostra aqui já para nós uma rentabilidade líquida no ano que ficaria aqui em 12,70%. É bem interessante, um valor bem alto. Se a gente comparar aqui com o BTG Pactual, ele está pagando aqui praticamente a mesma coisa, também é uma LCA, que também tem essa isenção do imposto de renda, mas aqui a rentabilidade dele então ficou aqui em 12,59%, um pouquinho menos. A diferença entre eles é que existe um investimento mínimo aqui na primeira opção, no banco ABC, que é um investimento de R$1.000, e
e no BTG Pactual seria aqui um investimento mínimo de R$5.000. Ambos são investimento por um prazo de 1 ano, ou seja, quando a gente empresta aqui dinheiro, principalmente na renda fixa privada, para CDBs, LCIs, LCAs, geralmente esses investimentos eles possuem esse prazo fixo. A gente empresta esse dinheiro, a gente não consegue resgatar antes desse prazo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse prazo de resgate. Pode ser 6 meses, 1 ano, 2 anos, cada produto vai ter uma taxa diferente. Mas também existem oportunidades de liquidez diária. Por isso que existe aqui um filtro, também a gente pode pesquisar por liquidez diária. Isso significa que esse tipo de investimento que a gente encontra nessa liquidez diária, a gente consegue resgatar a qualquer dia, a qualquer momento. A gente não precisa esperar aquele 1 ano, aquele 2 anos, onde de fato o nosso dinheiro está ali preso, ele está emprestado e a gente não vai conseguir pegar ele de volta. Então aqui, por exemplo, ele trouxe até inclusive as opções de Tesouro Selic, onde a gente empresta, a gente coloca o nosso dinheiro ali, a gente empresta o nosso dinheiro aqui para o governo e ele vai utilizar da melhor maneira. Já aqui o Banco Bari, por exemplo, uma terceira opção que seria aqui um CDB também de liquidez diária, um investimento mínimo aqui de R$50, então bem interessante, um investimento aqui em um banco na parte privada, onde a gente tem também essa liquidez diária. Mas voltando para aquela primeira opção, nós temos aqui um investimento então por um prazo maior, de 1 ano. Quanto maior for esse prazo, geralmente será maior a sua rentabilidade, pois aí você está emprestando por um longo período, a gente não sabe se a taxa Selic vai continuar subindo ou baixando, se vamos ter um descontrole na inflação, ela vai lá para cima, então sempre é mais perigoso a gente investir, é mais arriscado a gente investir por um longo prazo. No caso aqui 1 ano é tranquilo, as coisas não vão mudar tanto em 1 ano. Olhando aqui mais detalhes, a gente consegue ver, por exemplo, um investimento inicial de R$5.000, em 12 meses a gente teria aqui um lucro então de R$635, totalizando então o final, quando você resgatar esse dinheiro, R$5.635. Ele traz até um comparativo aqui com a poupança. Se a gente deixasse esse mesmo dinheiro na poupança, renderia ali R$424, sendo que aqui nesse investimento então teve um lucro de R$635. Já ganhamos bem mais do que a poupança. A gente tem que ficar atento mesmo a esse prazo, esse vencimento aqui com o resgate, essa liquidez, no caso aqui seria no vencimento, então daqui a 1 ano, e também aqui o investimento mínimo. Aqui são as principais informações e caso você queira investir, você pode vir aqui e claro, como é um CDB do Banco ABC, é natural que você tenha que criar uma conta lá no Banco ABC para fazer esse tipo de investimento. Então é sempre interessante que você dê uma olhada aqui, você busque, mas que você tenha conta já em algum banco. Por exemplo, se eu tivesse conta no BTG e não no ABC, eu optaria aqui pela segunda opção, para não ter que criar conta em vários bancos aqui, simplesmente para pegar aquele tipo de investimento. Então a gente tem que olhar com calma qual banco que está oferecendo, se o banco ele possui um risco maior ou menor, se é um banco mais conhecido, mais tradicional, ou se é um banco que a gente nunca ouviu falar. Sempre tome esse cuidado, pois geralmente o risco está atrelado também ao tipo de banco. Se é um banco que ninguém conhece, desconhecido, ele tem mais chance de quebrar do que um banco mais tradicional, como por exemplo aqui o BTG, o ABC também, um banco bem conhecido, bem famoso. E bom, vamos comparar então esse tipo de investimento com os títulos públicos. Aqui a gente consegue uma LCA isenta do imposto de renda com o IPCA mais 6,44, sendo que a gente tem que manter esse dinheiro aqui por 1 ano. Se a gente for olhar o site do Tesouro Direto, a gente pode vir aqui em títulos, preços e taxas e a gente vai ter todos os títulos listados aqui para nós. E olhando um título público parecido com aquele, nós temos aqui, por exemplo, o IPCA 2026 com uma taxa então, que seria o IPCA, a inflação, mais 5,71. E lá na LCA que nós vimos, ele estaria pagando o IPCA mais 6,44% e isento no imposto de renda. Aqui no caso dos títulos públicos, a gente vai pagar aquele imposto de renda sobre o lucro que a gente tiver. A vantagem da gente investir aqui nos títulos públicos é que a gente tem uma segurança um pouco maior do que a FGC, pois aí a gente está emprestando dinheiro direto para o governo, é o próprio Tesouro Nacional que está ali para devolver esse dinheiro para nós. A gente consegue investir com valores menores, como por exemplo aqui um Tesouro IPCA com R$31, R$39. Nós temos outras opções aqui, como por exemplo os pré-fixados, que a gente fixa esse valor, pensando que daqui para frente a taxa Selic ela vai começar a baixar, a gente estaria entrando num ciclo de baixa da economia, fixando esse valor aqui em 11%, 12%. Daqui a pouco, quando a taxa Selic estiver em 10%, 8%, a gente está ali com aquele valor fixo em 12%. Então isso é uma maneira da gente ganhar mais do que o mercado, mas é sempre arriscado, pois a gente não sabe, a inflação pode continuar subindo, essa taxa Selic ela também pode continuar subindo, e aí a gente poderia estar sendo prejudicado. Quando a gente fixa esse valor em 12%, mas a taxa Selic ela pode ir para 14%, 15%, e aí a gente acaba ganhando um pouco menos. Mas basicamente nós temos aqui 3 tipos de investimento. O tesouro pré-fixado, então a gente fixa esse valor pensando numa queda na taxa de juros, mas é um título um pouquinho mais arriscado que os demais. O tesouro Selic é aquele tesouro do dia a dia, da liquidez diária, onde a gente coloca o nosso dinheiro ali, ele vai estar rendendo aquela taxa Selic, aqueles 13,75%, e é um dinheiro destinado mais para uma reserva de emergência, aquele dinheiro do dia a dia. E aqui o tesouro IPCA+,
ele já é mais para um longo prazo, por isso que nós temos aqui prazos de 2026, 35, 45. Então a gente consegue investir por um longo período pensando em ganhar sempre mais do que a inflação. O IPCA mais uma taxa. Então a gente vai estar ganhando ali sempre 5% em cima da inflação de todo esse período, levando para um longo prazo. Então essa é a ideia dos títulos públicos. Eles têm essa vantagem de ter uma segurança um pouco maior, da gente conseguir investir com valores bem pequenos, com cerca de R$30, mas sim existem opções de renda fixa privada, como é aquele caso da LCA, alguns CDBs, outros LCIs que a gente pode investir e ter uma rentabilidade superior, investindo em bancos conhecidos, tradicionais, com prazos fixos. Essa é a maior desvantagem da renda fixa privada. Lá o prazo geralmente fica lá de 1 ano, 2 anos, 3 anos, que a gente não consegue resgatar. Então a gente tem que tomar esses cuidados e aí você seleciona o melhor investimento para você, de acordo com os seus objetivos. Se você quer investir, por exemplo, para trocar o carro daqui a 2 anos, 3 anos, é legal que você pegue aqueles CDBs, aquelas LCAs, para você ter uma valorização um pouquinho maior, mas você sabe que só vai pegar aquele valor daqui a 1, 2 anos. Então bate de acordo com o teu objetivo. Já que nos títulos públicos a gente consegue investir mais tranquilo, mais para um longo prazo, com valores bem pequenos. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Me chamo Tomás Xavier e eu estou aqui para te ajudar, para trazer a minha experiência, para você evoluir e você aprender cada vez mais, para você enriquecer no longo prazo. Então se você não quer perder conteúdos como esse, se inscreve aqui no canal, pois eu estou postando vídeos novos aqui toda quarta-feira, às 8 horas da noite. Então, meu muito obrigado, te vejo semana que vem e falou!